Muitos têm pouco e alguns têm um pouco mais. Naquela época, a gente está falando de não ter nada mesmo. Em contrapartida, muitos sabem que antigamente muitos viviam em tendas, não tinham nem casas propriamente ditas. Então, os que possuíam um pouco mais compartilhavam para que nada faltasse a ninguém. Então, se aquele tinha várias posses, eles vendiam um pouco do que tinham e levavam aos apóstolos, que eram responsáveis por compartilhar para que nada faltasse a ninguém. A gente olha para os dias de hoje, aqui tem muita gente que tem pouco e tem pouca que tem muita coisa, principalmente sabedoria. E o que a gente mais vê hoje é isso. A palavra do Senhor diz para a gente sempre buscar a sabedoria, porque ela é mais valiosa do que ouro, do que prata, do que rubi. Além disso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você começa a estudar o livro de Provérbios, você começa a entender a importância da sabedoria e aonde ela te leva. Trazendo para o estudo de hoje, na nossa atualidade, o que mais a gente vê são as pessoas se levantando para compartilhar do que elas têm de sobra. Eu sou uma delas. Tudo que eu aprendo, eu estou sempre compartilhando, seja no gratuito, seja no pago. E por que essa diferença acontece? Nada é de graça, né? Como eu aprendi com o Pablo, nada é de graça. Eu estou aqui compartilhando o meu conhecimento gratuitamente. Você pensa, mas não, você já pagou. Você levantou antes do sol. Você está dedicando o seu tempo, você está dedicando o seu interesse. E isso tem valor para Deus. O mundo aqui hoje, ele só enxerga o material. Ele só te leva a se interessar pelo material. Enquanto o Espírito de Deus nos chama para atentar para o reino, para atentar para Deus. E todas as coisas que nos são concedidas através do momento que a gente se dispõe a aprender e a viver pelos princípios do Evangelho. Então, amados, o que a gente tem que compreender? Quando fala de compartilhar, algumas pessoas pensam em dividir. E eu aprendi também, olha os códigos chegando, faz o download aí. Eu aprendi também que há uma grande diferença entre compartilhar e dividir. Vamos falar do dividir. Quando você divide, vamos supor, eu estou segurando uma caneta, né? Se eu dividir essa caneta contigo, ela vai perder a serventia dela, correto? Agora, se eu compartilho a sabedoria que eu aprendi, te ensinando a acessar a sua própria caneta, é compartilhar. Eu continuo com a minha caneta e você vai acessar a sua. Então, hoje em dia, no contexto de hoje, alguns fazem caridade, muitos, né? Fazem caridade, muitos têm para compartilhar e não vai lhe faltar nada. Porém, aqueles que não têm muita coisa, têm a sabedoria. E essa é compartilhada. Então, quando a palavra fala para você não reter nada e para você compartilhar, ela está dizendo para você ajudar o próximo com o que você tem, de forma que não te falte. Não é que você vai entrar na sua casa e vai doar uma coisa que te é útil, que você precisa para viver. Correto? No caso da sabedoria, é nítido para mim e é a forma que eu encontrei mais clara de explicar. Todos nós temos uma sabedoria, todos nós temos o que compartilhar. A nossa vida, ela é repleta de experiências vividas e vencidas pelo favor do Senhor, que ajudam outras pessoas que estão vivendo aquele momento que tu já viveu lá atrás e venceu. Então, o que você precisa aprender é embalar a tua experiência de forma que o próximo a compreenda e possa aplicar na vida para crescer também. E crescer com a visão próspera de que, da mesma forma que eu aprendi, cresci,
vou passar adiante para que o meu próximo aprenda e prospere também. Olha para o contexto de hoje, quantas pessoas estão se levantando para compartilhar suas vitórias, que há um tempo atrás era chamada de testemunhos. É muito importante que vocês peguem esse drive também. As palavras no decorrer dos tempos, elas vão mudando de nome, mas o significado é o mesmo. Vamos trazer para a atualidade para a gente raciocinar e pegar mais um drive? Fake news. O que é fake news? Fake news nada mais é do que mentira. Olha, por que muitos não entendem? Por que muitos acham uma palavra poderosa, uma palavra importante? Porque aqueles que querem fazer com que a imagem de Jesus, com todos os seus benfeitos sejam apagados, vão sempre inventar uma palavra nova para falar de uma coisa que sempre existiu. Mentira, fofoca, levantar falso. Se resumindo, fake news. Então é importante a gente estar se abastecendo na sabedoria, é importante a gente estar investindo em conhecimento, porque de fato o conhecimento transforma. Eu hoje compartilhei um versículo que diz assim: a letra mata e o espírito vivifica. E isso significa o quê? Significa que quanto mais você se abastece do Espírito Santo, mais ele te capacita a crescer. Às vezes, como a gente viu no exemplo do livro de hoje, a pessoa é leiga, a pessoa não entende nada, mas ela está sobre o favor do Senhor. E o Senhor coloca palavras na boca daquele que crê. Então, independente da sabedoria do mundo, independente de quanto o mundo se levante para apagar Deus, é inútil. Porque, já viu aquela expressão de quanto mais bate, mais cresce? Tipo massa de bolo ou de pão, sei lá. Mas tem uma expressão assim, não tem? Quanto mais bate, mais cresce. Acho que fala sobre pão. É assim o povo que acredita em Deus. Quanto mais o inferno se levanta em cima dos de Deus, quanto mais o mundo, o inimigo, o maligno, enfim, se levanta contra o povo de Deus, quanto mais batem no povo de Deus, mais o povo de Deus se une, mais o povo de Deus é capacitado por Deus e mais o povo de Deus vence. O que eu falo para você daqui diariamente? A fase que você vive não define quem você é. Esteja sempre atenta. Porque é fácil agradecer da glória quando está tudo numa boa. E desconfie de quando está tudo numa boa. Olhe para a vida e esteja sempre alerta. Porque quando está tudo bem, o maligno não está satisfeito. Fica atenta. Agora, quando você está sofrendo, quando você está chorando, quando está se levantando dificuldades sobre você, você está incomodando o inferno. E ele se levanta para te tirar da tua rota. Então é muito importante. Olha quanta sabedoria um simples capítulo da palavra nos traz. Estejamos atentos a cada dia. Deixa o Espírito Santo falar dentro de você. Busca na palavra com desejo. Mais um insight, mais uma coisa que aconteceu me fez lembrar, vou compartilhar agora. Eu já compartilhei antes isso. A Rose deve lembrar. A Rose está, graças a Deus, né? Rose está comigo sempre. Daqui uns anos, Rose, você vai estar fazendo suas lives e a gente vai lembrar desses momentos. Eu já até vi isso. Uma pessoa foi para a rede social e falou assim: poxa, por que eu tenho que pagar para assistir uma palestra do David Leonardo, do Cláudio Duarte, do próprio Marçal? Por que eu tenho que pagar se a palavra de Deus, ela é de graça, ela é gratuita, né? E diz a palavra que você recebe gratuitamente, você tem que dar gratuitamente. Você já ouviu esse tipo de comentário? E a reflexão, acho que quem trouxe essa reflexão foi o Ricardo Linhares, se eu não me engano. Numa das aulas dele, que eu gosto muito da didática dele, eu me identifico muito com o jeito dele pensar. E ele falou assim: gente, a palavra ela é gratuita. A Rose viu? A Rose já ouviu. A palavra ela é gratuita. Qualquer momento do seu dia, da madrugada, a hora que você quiser, você pode abrir a Bíblia e ler. É de graça.
Agora, a clareza, a transformação, o entendimento e os drives que aquela pessoa foi abençoada, né? Que aquela pessoa fez o download, é o acesso. Você quer acessar a sabedoria daquela pessoa? Quanto tempo aquela pessoa passou estudando, dedicando financeiro, dedicando suas horas, noites sem dormir? A gente incentiva muito aqui, né? A gente fala muito, você quer acessar coisas novas? Precisa acessar caminhos novos. Não é fazendo a mesma coisa que você vai acessar coisas diferentes. Não faz sentido. Então, para chegar onde o David Leonardo, o Pablo, o Ricardo Linhares, enfim, tantos outros aí, né? Que a gente sabe que a frequência é mais elevada, porque investiram tudo que tinha all in, eles deram tudo que tinha e agora estão tendo retorno. Então a palavra do Senhor é gratuita, você pode pegar e estudar a hora que você quiser. Agora a clareza e a transformação daquele entendimento é outra coisa. Então é preciso ter essa mente aberta. Se você quer a sabedoria que o Pablo carrega, você tem que estar disposto a pagar o preço que o Pablo pagou. Porque é muito fácil olhar para um rico e falar assim, é fácil para você falar você é rico, mas é tão difícil para você parar e pensar o que ele viveu, o que ele sofreu, o que ele abriu mão para chegar aonde ele está. Então, as pessoas hoje ficam esse drive incorreto, né? Que passam de que tudo é caro, deveria ser de graça. De graça por quê? De graça ninguém valoriza. Você vai lá na página do Pablo, você vê que tem milhões de vídeos de graça. Alguém valoriza? Muita pouca gente valoriza. Agora, quando ele lança uma mentoria, um produto dele, aí vamos reclamar. Pô, podia ser de graça. Aí não sei o quê. Aí o cara faz de graça. Tem lá vários conteúdos maravilhosos. Eu e Rose somos testemunha disso. A gente vem lá do 459. A gente aprendeu bastante lá. É de graça. A energia, você paga por ela, que é o levantar antes do sol. É o praticar o que está escrito na palavra do Senhor. E com isso você cresce. Com isso você evolui nas 3 esferas. Você aprende a buscar com seus próprios pés. O Pablo, ele é maravilhoso. Ele é um instrumento tremendo. Eu louvo muito a Deus pela vida dele, do Cláudio Duarte, do David Leonardo, do Ricardo Linhares e de todos outros aí que eu vejo. Você vê, você sente quando a pessoa fala que é verdadeiro, não é oportunismo, porque isso infelizmente também existe no nosso mundo. Os ímpios, eles se levantam de várias formas e o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? Então a gente precisa estar desperto. E como que a gente fica desperto? Se abastecendo na palavra. É no evangelho que a gente se fortifica, é no evangelho que a gente aprende e é no evangelho que a gente sente o desejo de transbordar. E aí, esse vídeo te agregou? Queimou o teu coração? Te encheu de alegria e energia positiva? Me conta aqui qual a parte que mais fez teu coração transbordar. Aproveito para te fazer um convite. Quer participar ao vivo? Quer assistir ao vivo? Fazer suas perguntas? Trazer a tua energia positiva? Me segue lá no Instagram. Eu tô no Patrícia Procópio Oficial, @. Vem fazer parte desse grupo, desse perfil de pessoas que gostam de caminhar diariamente, se abastecendo na palavra, aprendendo a viver pelos princípios que a palavra do Senhor nos ensina diariamente. Então não perde tempo não. Vem fazer parte, vem acompanhar ao vivo, vem deixar a tua pergunta e também, o que é mais importante, vem se conectar, se abastecer da palavra e aprender juntinho conosco. Beijo no teu coração.